Olá, amigas e amigos que visitam o nosso canal com o lápis na mão. Sejam todos e todas bem-vindos em mais um encontro semanal das segundas-feiras. Hoje nós vamos refletir sobre a questão 373 de O Livro dos Espíritos. Ela faz parte do capítulo 7º da parte segunda, que tem por título Da Volta do Espírito à Vida Corporal. E nesse capítulo, a Kardec aborda questões importantes relativas à influência do organismo sobre a manifestação das faculdades morais e intelectuais do espírito quando o espírito está encarnado. Nós vamos refletir também sobre o comentário de Emmanuel no livro Religião dos Espíritos, o capítulo 6º, onde Emmanuel comenta essa questão sob o título Alienação Mental. Mas antes de nós passarmos à análise da questão propriamente dita, importa nós esclarecermos sobre a terminologia usada por Allan Kardec à época, lembrando que os termos que nós usamos são considerados corretos ou não, sempre em função de valores e conceitos vigentes em cada época e em cada sociedade também. Assim, nós vemos que, com o tempo, os termos vão sendo substituídos uns por outros que melhor expressam as novas conquistas do conhecimento do homem, fugindo-se dessa maneira a ideias equivocadas, a informações muitas vezes inexatas e tantas vezes expressando-se através de formas carregadas de preconceitos e de estigmas, não é verdade? Hoje, nós acompanhamos o esforço para a construção de uma sociedade verdadeiramente inclusiva. E isso passa pelo cuidado com o uso de expressões que possam involuntariamente, muitas vezes, expressar discriminação em relação a pessoas que experimentem quaisquer tipo de limitações. O conceito de normalidade, por exemplo, hoje em dia é um conceito bastante questionável e ultrapassado mesmo, assim como expressões como deficiência mental já ficam substituídas por deficiência intelectual, buscando-se uma melhor maneira de expressão livre, como dissemos, de estigmas e preconceitos. Então, nós vamos fazer esse estudo desconsiderando os termos usados à época por Kardec, nosso estudo, onde nós vamos falar sobre as limitações, as causas e consequências dessas limitações, a partir dos princípios doutrinários que a doutrina espírita nos oferece. Vamos lá, vamos tomar como ponto de partida uma afirmativa que está na questão 365 de O Livro dos Espíritos, um pouquinho anterior à do nosso estudo de agora, 373. Olha o que dizem os espíritos para nós. O espírito progride em marcha ascendente, mas o progresso não se realiza simultaneamente
em todos os sentidos. Em diferentes encarnações, ele se adianta, ora em ciência, ora em moralidade. Dessa maneira, as diferentes qualidades morais e intelectuais do espírito são o resultado do seu progresso nessas diferentes encarnações, das conquistas que ele vai alcançando à medida em que vai vivendo, não é mesmo? Quando o espírito está encarnado, ele conserva essas conquistas, essas qualidades morais e intelectuais que são atributos de natureza espiritual, do espírito. Mas nós sabemos que estando encarnado em um corpo de carne, de matéria grosseira, o espírito vai precisar, para manifestar esses atributos, contar com o corpo como instrumento para essa manifestação. Então, o corpo físico é o instrumento do espírito para a manifestação dos seus atributos de natureza espiritual, das suas qualidades morais e intelectuais. O exercício, então, dessas faculdades, enquanto o espírito está encarnado, depende sempre dos órgãos do corpo físico que lhe servem de instrumento. E, para isso, dois fatores precisam ser considerados. Dois fatores precisam ser considerados para as manifestações. O primeiro fator que a gente precisa considerar é a grosseria da matéria do corpo físico, não é? Sempre a grosseria da matéria do corpo físico enfraquece a manifestação dessas faculdades. Então, no espírito livre, a manifestação das faculdades se dá de maneira mais intensa, de maneira mais completa, por não sofrer as limitações da matéria, não é? Esse é um ponto importante que a gente não pode deixar de considerar. O outro ponto importante é que, dependendo dos órgãos para essas manifestações, não é? A manifestação estará sempre sujeita, subordinada ao grau de desenvolvimento e perfeição desses órgãos. Condições melhores dos órgãos favorecem condições melhores de manifestação. Órgãos prejudicados por qualquer motivo dificultam a manifestação das faculdades do espírito. Um exemplo bastante simples da gente perceber disso é o que acontece com as limitações da nossa encarnação, as limitações da própria idade. Não é? Depois de algum tempo, com mais idade, os órgãos que nós chamamos cansados, vamos dizer assim, os órgãos cansados, já não permitem aquela manifestação mais pujante, plena das faculdades do espírito. O espírito encarnado vai percebendo limitações nas suas capacidades, não é verdade? Embora essas capacidades permaneçam, a dificuldade está em manifestá-las pelos obstáculos encontrados na matéria grosseira do corpo físico. Então, isto posto, a partir da questão 371, em O Livro dos Espíritos,
Kardec vai refletir conosco sobre a condição de espíritos que reencarnam em corpos a que ele qualifica desorganizados, e pela desorganização dos órgãos, em condições a que muitas vezes são chamadas deficiências, órgãos deficientes, não é? Provocam para o espírito um constrangimento na manifestação de suas faculdades, não é? O espírito encontra na matéria desorganizada resistência, e essas manifestações ou vão acontecer parcialmente, de forma prejudicada, ou ficam mesmo, em muitas situações, totalmente limitadas, não é? Então, o que acontece quando o espírito reencarna em um corpo em que os órgãos não apresentam as condições necessárias à manifestação das faculdades do espírito, o espírito fica impedido de as manifestar. E Kardec dá um exemplo simples para nós entendermos quando ele diz: isso acontece da mesma maneira que um vidro opaco impede a livre radiação da luz. Não é a luz que se modifica, é a possibilidade de nós percebermos esta luz através de um vidro opaco. Muito bem, vamos adiante. Vamos lembrar também que com a doutrina espírita nós aprendemos que nós somos responsáveis pelo uso que fazemos das concessões divinas. Isso para nós é respondermos a uma questão que muitas vezes naturalmente ocorre, não é? Em nossas reflexões. Por que alguns espíritos reencarnam em corpos onde existem essas limitações, não é? Essa impossibilidade de uma manifestação mais plena. Então, a doutrina nos diz: somos responsáveis pelo uso que fazemos das concessões divinas. Ao espírito, lá nas questões que tratam sobre a escolha das provas, 258, por ali em diante, escolha das provas em O Livro dos Espíritos, nós vamos aprender que ao espírito é dada sempre a liberdade de escolher. E Deus deixa, né, por nossa inteira responsabilidade, aquilo que façamos, a escolha que façamos de nossos atos, como queremos agir, mas também as consequências que esses atos tiverem em nossas vidas. Dizem os espíritos a Kardec: abertos se acham para o espírito o caminho do bem e o caminho do mal. E para isso lhe é dado o livre-arbítrio, não é? Nós temos livre-arbítrio, temos liberdade de escolher, e Deus deixa que a gente escolha, mas Ele nos faz responsáveis por nossos atos, mas também pelas consequências dos nossos atos. Assim, se nós tivermos feito em nossas encarnações um mau uso dos recursos que nos são oferecidos em um corpo onde os órgãos funcionam corretamente, se nós usarmos mal o nosso corpo, os nossos órgãos, esse mau uso
poderá determinar para o espírito condições de desarmonia, o espírito desarmonizado, que o levem até mesmo a desejar, como aprendemos com a doutrina, em uma nova encarnação. Muitas vezes o espírito pede, ele escolhe reencarnar em um corpo com limitações, evitando a reincidência dos erros do passado e possibilitando também a ele esta limitação, valorizar o equilíbrio do equipamento corpóreo a partir agora de um uso melhor desses instrumentos, não é? E nós vamos ver, quando nós fazemos a leitura das questões, que Kardec fala em condições de punição para o espírito pelo mau uso das escolhas, das possibilidades que lhe são oferecidas em um corpo em que os órgãos funcionam com equilíbrio, com perfeição. Mas nós preferimos entender essa limitação como um instrumento de aprendizado para o espírito. Provas necessárias ao progresso do espírito, provas que são sempre concedidas pela justiça, sim, mas pela infinita misericórdia de Deus, nosso Pai. E o mais importante de tudo é nós entendermos que nessas situações o espírito não perde de forma alguma as faculdades morais e intelectuais já conquistadas. As conquistas estão garantidas. O que fica temporariamente limitada, repetimos, é a manifestação dessas faculdades pela incapacidade dos órgãos do corpo físico de as manifestar, não é? Muito bem. Uma outra questão ainda importante aqui nesse subtítulo de estudo de Kardec é quando ele pergunta aos espíritos, mas olha, e para que serve, então, essa encarnação, essa experiência encarnatória, né? Se o espírito está nessa limitação, muitas vezes uma limitação total de manifestação, em algumas situações que conhecemos, existe ainda assim possibilidade de o espírito progredir? E os espíritos dizem que há uma paralisação temporária dos aprendizados nessa encarnação, muitas vezes, embora, e aí já é Emmanuel que vai trazer para nós, no livro Religião dos Espíritos, e usando de uma expressão muito feliz, ele diz para nós que a ação terapêutica através da reencarnação redentora. Olha que coisa bonita, a reencarnação redentora. Há uma ação terapêutica nessa reencarnação, que vai permitir, então, ao espírito que ele se conscientize dos enganos cometidos, já que ele está buscando a possibilidade de reparação, entendendo a reparação como uma condição absolutamente necessária. Isso está lá em O Céu e o Inferno, para anular o efeito da má ação cometida, destruindo inclusive as causas desses maus atos cometidos, num movimento de renovação, de modificação, de transformação das condições espirituais desta alma, não é?
E é muito importante também nós recordarmos que nesse movimento de reparação, estão comprometidos com esse movimento de reparação, não apenas o espírito responsável pelas escolhas menos felizes no passado, mas todos aqueles que de alguma forma estiveram com ele, apoiando ou participando mesmo das ações menos felizes cometidas no mau uso dos implementos corporais, no mau uso do corpo. E é através, então, da bênção da reencarnação que nós vamos encontrar esses atores, esses espíritos reunidos ainda uma vez, agora no aconchego do templo da família. Pais de filhos difíceis, crianças problema, em dolorosas perturbações, muitas vezes, exigindo de seus pais a compreensão. E nós queremos frisar esse ponto, a compreensão da absoluta normalidade dessa condição. Nada há de anormal, porque absolutamente acorde com a justiça e a misericórdia presentes na lei maior de Deus, nosso Pai. Emmanuel vai então dizer para nós, de forma muito bonita, no final do seu comentário, nesse capítulo do livro Religião dos Espíritos, onde ele comenta a questão 373. Ele diz para nós, todos vós, desse modo, que recebestes no lar anjos tristes no eclipse da razão, conchegai-os com paciência e ternura, porquanto são quase sempre laços enfermos de nosso próprio passado, inteligências que, de certo, auxiliamos irrefletidamente a perder, e que hoje retornam à coxa de nossos braços, esmolando entendimento e carinho para que se refaçam na clausura da inibição, para a bênção da liberdade e para a glória da luz. Conchegai-os com paciência e ternura, porque são quase sempre laços do nosso próprio passado. Que beleza de estudo, que beleza a compreensão que a doutrina espírita nos traz, ajudando-nos a perceber em tudo a normalidade, porque tudo está de acordo com a lei maior de Deus, nosso Pai, para que nós possamos viver, repetindo as nossas palavras anteriores, no esforço da formação de uma sociedade cada vez mais inclusiva e amorosa, nos permitimos dizer, para com todos. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe particularmente agora todos os lares onde essas alminhas reencarnam no esforço abençoado da reparação. Aos pais e familiares que as recebem, que Deus as abençoe, mas que Deus abençoe todos os lares, os nossos lares, o seu lar, trazendo paz para você, para o seu lar, para a sua família, para o seu espírito, paz para a sua vida. Nesse momento em que nós agradecemos a você a companhia em mais esse estudo de segunda-feira, esperando encontrá-lo conosco na próxima semana.
Até lá, então.